Bora falar dos resultados do primeiro TRI de 2025 da Valid, uma small cap totalmente fora do radar dos analistas, que teve aumento de receitas, novos negócios e vou falar também de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional, formativo, não recomendação de compra. Para quem não conhece, vou falar um pouquinho do que a Valid faz, mas eu vou deixar um card aqui para o primeiro vídeo que eu fiz para o canal, em que eu explico com mais detalhes os braços de negócio da Valid. Ela trabalha então com 3 pontos: a identificação, a Valid ID, tem uma grande parte da receita que vem do governo, que faz a produção de identificações, seja CNH, seja RG, interoperabilidade, portal de serviços e cartão multibenefício. O segundo braço seria de banking, que é a produção de cartões, soluções digitais e contas, faturas, emissão de extrato, carta cobrança e conectividades seguras, que é o braço que faz chips da Valid, mas além de chips trabalha com operadoras móveis, fabricante de dispositivos e conectividade da internet das coisas. Já falando dos destaques do primeiro TRI de 2025, a Valid teve uma receita líquida de 501 milhões, um aumento de 4% ano contra ano, que foi puxado pelas verticais de identidade e mobile, que compensaram a queda na Valid Pay, e novos negócios cresceram 143% ano contra ano, representando 15% do faturamento da Valid, um EBITDA de 104 milhões, destaque positivo para carteiras e novos negócios, 73 milhões de lucro líquido, um lucro líquido por ação de 0,93, porém isso daqui é um lucro líquido não recorrente, vou mostrar em slides a seguir qual foi o real lucro líquido. 133 milhões de geração de caixa livre, que foi 127% do EBITDA, forte geração de caixa devido à boa dinâmica de capital de giro, e 77 milhões com receita em novos negócios, que eu quero falar um slide à parte disso, porque realmente foi impressionante esse trabalho que a Valid vem fazendo. Então, já falando da receita líquida e do EBITDA, como eu havia falado, a Valid trabalha com 3 braços de negócio: a Valid ID, a Valid Pay e a Valid Mobile. Então, a Valid Pay sofreu nesse primeiro trimestre de 2025, passando de 191 milhões para 131, porém foi compensado pela Valid ID e também pela Valid Mobile, que cresceu de 99 milhões para 125 e de 194 para 244 milhões. Falando um pouco do EBITDA, ano contra ano houve uma diminuição de 10% e olhando na ótica trimestral uma queda de 5%. E aqui eu queria mostrar para vocês novos negócios que a Valid vem fazendo. Aparentemente a Valid tem feito bons negócios, crescimento de 141% ano contra ano e uma receita recorrente anual de 308 milhões. Então a gente percebe que esses novos negócios vêm sendo construídos desde o primeiro trimestre de 2023, começando por soluções mobile e depois acrescentou no seu portfólio onboarding, governo digital e a empresa Vsoft, e aparentemente esses negócios vêm dando retorno, porque o percentual da receita era apenas de 1% em novos negócios e atualmente passou para 15%, e esses negócios têm gerado bons frutos, porque até mesmo compensou a queda no braço da Valid Pay. E falando do EBITDA de novos negócios, já representam 27% do total da Valid. E perceba que a Valid tem sido agressiva nesse braço de negócio. No primeiro TRI de 2025, gerou uma receita de 77 milhões e uma receita anual de 308 milhões. Porém, eles acreditam que possam chegar numa receita anual total de mais de 25 bilhões. Então, aparentemente, esses novos negócios têm feito sentido e a Valid tem feito um bom trabalho. Falando um pouco do lucro líquido recorrente, 104 milhões de EBITDA no primeiro TRI de 2025, uma queda de 10% ano contra ano, um resultado financeiro negativo de 22 milhões, porém a Valid destaca que 17,2 foram variações cambiais sem efeito no caixa, e o lucro líquido por ação de 0,56, um aumento de 23% ano contra ano, e com a venda dos ativos da Colômbia houve um acréscimo de 29 milhões, com o lucro líquido contábil do primeiro TRI de 2025 de 0,93 por ação, uma queda de 50% ano contra ano. Falando um pouco do fluxo de caixa, a Valid já destaca que foi um trimestre marcado pela alta conversão de EBITDA em caixa, com remuneração aos acionistas via distribuição de proventos. Então, o caixa em dezembro de 2024 era de 770 milhões, houve uma geração de caixa operacional de 133 milhões, uma queda de 63 milhões
pela aquisição de participação societária e aquisição de intangível, uma caixa pós-operacional de 828 milhões, captação e amortização menos 1 milhão, pagamento de JCP em janeiro e março de 2025 e recompras de ações de 56 milhões, efeitos cambiais de menos 17 milhões e um caixa de 755 milhões para março de 2025. E aqui um trabalho fantástico da Valid, falando um pouco da alavancagem. A empresa tem dívidas, porém o caixa da empresa é maior do que as dívidas atuais. Ou seja, se a empresa quisesse quitar todas as suas dívidas hoje, ela conseguiria. Então perceba o trabalho fantástico que a empresa vem fazendo, principalmente de 2020 para cá. A alavancagem foi crescendo de 2013 até meados de 2020, bateu 3,2, realmente uma alavancagem muito alta para esse tipo de empresa, e depois aparentemente tem feito um controle e hoje a empresa encontra-se em caixa líquido, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. No cronograma de amortização, a empresa tem 755 milhões em caixa e uma amortização bem tranquila para 2025, em 2026 mais um pouco do montante, 27, 28 e 29. Falando um pouco dos três braços das verticais da Valid, começando pela Valid ID, um aumento na receita líquida de 27%, e um aumento também da margem EBITDA em 25%, e os documentos físicos gerados no Brasil foram de 7,7 milhões de unidades. Agora falando da Valid Mobile, um acréscimo de 26% na receita líquida e um acréscimo de 50% no EBITDA, com uma boa margem EBITDA de 17,1%, e o número de cartões gerados no mundo inteiro foram de 49,9 milhões de unidades. Agora falando um pouco do único braço que diminuiu, que foi a Valid Pay, uma queda de 31% na receita líquida anual e um EBITDA, uma queda de 83%, passando de 41 milhões no primeiro TRI de 2024 para apenas 7 milhões no primeiro TRI de 2025. E o número de cartões gerados tanto no Brasil quanto na Argentina, foi de 15,1 milhões. Perceba a queda brusca que teve desde o primeiro TRI de 2024 até o primeiro TRI de 2025. E aparentemente a Valid tem feito um bom trabalho, principalmente olhando de 2020 para cá. Perceba a alta valorização, contando com os dividendos dos últimos 12 meses, de 75%. Hoje a cotação encontra-se em 25,92, um PL de 6,95 e um dividend yield de 11,7. Mas na verdade está contando alguns dividendos de 2024. Na verdade a Valid pagou em torno de 6 a 7% em 2024 e deve pagar para 2025 em torno de 6 a 7% também. Vou mostrar em slides anteriores, mas realmente foi um trabalho que vem sendo muito bem feito por essa empresa, que praticamente é a única empresa de tecnologia da Bolsa Brasileira. E só a título de curiosidade, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, Luiz Alves Paes de Barros, a carteira de outubro de 2024, ele vem fazendo aquisições da Valid, tem uma posição expressiva, comprou a Valid em outubro, R$388 mil, e tem um valor expressivo na Valid de 377 milhões, o que equivale a 10% da carteira dele. Então, aparentemente, o Luiz Alves fez uma boa movimentação comprando essa ação. E eu gosto sempre de olhar o preço sobre o lucro das empresas, porque a gente consegue ver quando que a empresa está cara olhando por esse indicador e quando ela aparentemente está chegando em bons preços. Então a Valid, em 2015 até meados de 2019, era uma das queridinhas das empresas de tecnologia da Bolsa, que ia explodir, que podia pagar qualquer preço. Então percebam que PL impressionante de 23, 20, 50 de PL em 2017. E é o que eu sempre falo, pessoal, preço importa. A cotação em tela que você pagaria pela Valid em 2015 era de R$ 43, em 2017 de 21, em 2019 de R$ 15. E aparentemente a Valid tem feito um melhor trabalho de 2020 para frente. Percebam um gráfico de lucro líquido, e depois que a empresa começou a melhorar, aparentemente ela ficou esquecida. Ela entrou em PLs agora um pouco mais confortáveis, de 7,8, 5,22, 6, e o pessoal aparentemente esqueceu dela, ninguém fala, a empresa parece que saiu do radar dos analistas, e percebam que ela ficou em torno de 3 anos com cotação em tela no valor aproximadamente de 8. E
se você tivesse comprado essa ação em torno de 4 anos para cá, você com certeza já teria reavido seu capital contando proventos e valorização. E aparentemente a empresa ainda acredita que está em bons preços, que está barata, porque vem fazendo recompras de ações. Desde maio de 2024, comprou um pouquinho, depois foi comprando mais, alguns meses com aportes maiores, em torno de 0,41%, e vem recomprando todos os meses, mesmo após essa alta recente. Comprou agora aos R$ 24,75 e começou a comprar no preço de R$ 15, R$ 16 reais. Falando um pouco dos proventos, a Valid já provisionou, já teve uma datacom no dia 13/3 e já pagou proventos no dia 27 de 0,39 centavos, vai pagar ainda dia 30/6, 30/9 e 30/12, todos já estão provisionados, e um dividend yield em torno na casa de 6%, juntando com as recompras dos últimos 12 meses, daria em torno de 2,42% de dividendos e um total em torno de 8,42%. E hoje o payout da Valid gira em torno de 40%, porque é uma empresa que ainda está expandindo, está crescendo, precisa de um pouco de capital, e aparentemente essa seria aquele tipo de empresa que cresce e também paga proventos. Se reestruturou, se reorganizou e aparentemente tem se tornado uma boa candidata ao pagamento de proventos. E após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, o mercado se animou com a Valid e subiu 8,59% na última sexta-feira. Então, aparentemente, o mercado gostou do resultado, tinha tido uma leve queda durante a semana, acreditando que o resultado não seria tão bom, mas após a divulgação do resultado, realmente o mercado gostou muito, a empresa tem se reestruturado e deve ter um bom 2025. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo, de algumas empresas que poucos analistas estão de olho? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.